Olá, eu sou a Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai falar de tireoide. Hoje eu tô aqui com a doutora Lívia, endocrinologista. Ela é a minha chefe no curso que eu faço pós-graduação na BWS. Ela é doutora em endocrinologia, uma pessoa que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre tireoide. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, obrigada pelo convite, né? Ah, não, mas não é convite, é uma honra. A primeira coisa que a gente queria explicar para as minhas pacientes e as outras pessoas que estiverem assistindo o vídeo, o que é a tireoide, onde ela fica e quais as suas funções. A tireoide é uma glândula que se localiza aqui nessa parte inferior do pescoço. Todo mundo tem a tireoide, a não ser que tenha retirado cirurgicamente essa glândula. E ela é responsável por produção de hormônios. Então, os hormônios finais são o T4 e o T3. E esses hormônios, eles fazem tem vários mecanismos de ação no nosso corpo. Eles regulam a temperatura, eles regulam, por exemplo, o nosso batimento cardíaco. Função intestinal, isso, entre outras coisas. Mas a tireoide, ela é controlada pela hipófise. A hipófise é uma glândula que fica lá na cabeça da gente, libera um hormônio que chama TSH, né, que é um dos hormônios de sangue que a gente acaba pedindo no consultório. Eu peço bastante TSH de rotina, tanto para infertilidade ou para gestante, porque isso é importante a gente ficar mensurando, porque a tireoide ela pode ser um fator de infertilidade ou um fator de abortamento, isso a gente aborda mais tarde lá. Isso, então esse TSH que sai lá da hipófise regula a nossa glândula da tireoide para ela liberar os hormônios finais aí que vão fazer até mesmo a contração muscular, são inúmeras funções mesmo. O que eu noto às vezes, Lívia, é que as pessoas, alguns profissionais, pedem muitos exames de tireoide. E uma vez eu ouvi um professor falar que todo mundo achava que sabia tratar a tireoide, que era se tava o TSH estava alto, era hipotireoidismo, dava tal remédio, ótimo. Então é muito importante a gente procurar ou alguém que tenha uma boa noção, ou endócrino mesmo, para reavaliar esses exames, para a gente não acabar se perdendo ou fazendo hiperdiagnóstico, que são aquelas coisas que a gente chama de imagens que podem estar lá e não vão te gerar nenhum problema, e você vai atrás dessa imagem e a busca da solução vira o maior problema que você tinha. Então, vamos voltar. A tireoide está aqui, ela comanda tudo. E como é que a gente sabe se o paciente, quais são os sintomas que um paciente com hipotireoidismo pode ter? Então, os sintomas são principalmente cansaço, fadiga, tá muito relacionado com depressão. Às vezes a pessoa acha que tá até com depressão e na verdade ela tem algum problema da tireoide. Queda de cabelo, unha fraca, a menstruação, o ciclo menstrual, né, Loreta, pode se alterar. Então, assim, são vários sinais e sintomas do hipotireoidismo, mas não existe um sinal e sintoma específico, né? A gente na medicina, né, a gente fala patognomônico. Mas não é. Mas não existe um sinal e sintoma específico da tireoide, do hipotireoidismo, que vai te levar a esse diagnóstico. Por isso, a interpretação, como você estava falando, dos exames laboratoriais, ela é tão importante. Então, é importante que o seu médico tenha um conhecimento sobre esses exames. E outra coisa que alguém pode ter notado é que eu falo tireoide e ela fala tireoide, mas os dois termos estão corretos, não tem diferenciação nenhuma. Aí eu tenho esses sintomas, vou atrás do médico, tô cansada, acho que meu cabelo tá caindo, acho que engordei, peço esses exames. Como é que, de forma leiga, né, alguém pode entender o que acontece com a tireoide e por que a gente trata essas doenças? Sim, em geral, assim, o que acontece? No hipotireoidismo, o TSH se eleva. Por que aumenta o TSH? Porque imagina que o final é o hormônio T4 livre, vamos falar assim. O T4 livre é o final e o T4 livre, antes dele abaixar,
a hipófise já comanda para aumentar o TSH. É igual mãe, né? A mãe vê que o filho vai fazer bobagem, já berra. Então a hipófise faz a mesma coisa. Vê que a tireoide vai começar a baixar, já manda a ordem. De tão crucial que é esse hormônio, né? Então o TSH ele começa a se elevar, a gente tem uma faixa que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que em geral não gera sinais e sintomas, né? Por isso esse nome subclínico. E aí quando o TSH está maior que 10, em geral a gente chama de hipotireoidismo mesmo. Que é o que dá mais sequela mesmo para o paciente em termos de sintomas. É a doença mesmo, que muitos conhecem até como tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo de Hashimoto, que é a principal causa, que é uma doença autoimune, ou seja, o seu corpo não reconhece a sua glândula como sendo sua e começa a atacá-la. Coisas que vão destruindo essa tireoide. E quando você tem uma doença inflamatória, autoimune, como o Hashimoto, você tem algum sintoma mais específico ou você só tem uma alteração igual à doença simples, mas com alguma marcação que eu posso dizer, não, isto é doença de Hashimoto? Essa marcação bem clara, ela existe no exame laboratorial, né? Que aí a gente acaba pedindo os anticorpos, quer dizer, para ver se o seu corpo tá nessa batalha mesmo. E os anticorpos são o anti-TPO e o anti-TG. E eles vêm positivo. O que muita gente faz, às vezes pede várias vezes o anticorpo. Não precisa. Se ele vem positivo uma vez, já quer dizer que tá tendo uma batalha no seu corpo ali. Então começou o processo de hipotireoidismo. Mas, né, Loreta, que eu acho que você também tem esses diagnósticos no seu consultório, às vezes vem o TSH normal, o T4 livre normal e só os anticorpos positivos. Isso não é uma doença. Então, o que acontece? Isso é apenas uma marca, a gente chama de tireoidite, né? Só tá tendo uma inflamação. Mas isso não significa que você precisa tomar remédio. E essa inflamação pode durar quanto tempo? Sim, então é legal isso, que tem um trabalho que ele fala justamente sobre isso. Ele seguiu os pacientes que tinham só inflamação na tireoide, só inflamação. E alguns demoraram até 5 anos para desenvolver a doença. E alguns não desenvolvem a doença, só ficam com essa inflamação, né? Aí a pessoa também não precisa ficar apavorada. Se o TSH tá normal e o anticorpo tá alto, tiver dúvida, passei no cardiologista, ele pediu alterar. Vai no endócrino, faz uma reavaliação para isso poder ser acompanhado. Outra coisa que acontece bastante, as pessoas começam a ganhar peso e acham que a tireoide é capaz de fazer esse ganho de gordura. Sim. Não existe ganho de gordura com o hipotireoidismo, não é? Isso. O que acontece é que pode existir um aumento de peso se você tiver um hipotireoidismo descompensado, né? Então, acho que essa é uma confusão grande também. Se você tem o diagnóstico e o seu TSH tá normal, tá sendo tratado pelo médico, está normal, você não vai ganhar peso por causa do hipotireoidismo. Mas se está descompensado, você pode ganhar até 2 ou 3 quilos e normalmente é um inchaço. É um edema, né? A gente fala edema, mas é um inchaço. Retém sódio e potássio no subcutâneo, nas bainhas, né? E até mais duro do que aquele inchaço vascular, né? De variz ou de ficar em pé, tá? É mais duro quando a gente palpa. Então, acho que esse é o principal. Em geral, não é de gordura mesmo. Não, porque senão a pessoa bate aqui e fala assim, não, agora minha tireoide tá ruim e eu tô engordando. Não engorda, gente, eu sempre brinco. A única coisa que engorda é comer. Não tem outra forma de ganhar energia, tá? Então, as doenças que engordam são síndromes que a pessoa já nasce com uma doença e come mais, porque sem comer não tem como ganhar gordura. Essa é a grande diferença. Bem, hoje, como a gente já conversou, vou chamar vocês para o próximo vídeo que a gente vai fazer com a doutora Lívia, uma série sobre tireoide, para tirar as dúvidas que eu recebi lá na minha caixinha dos stories. E se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, é só escrever na minha área ou pode deixar comentários que a gente responde.